Fala pessoal, tranquilo? Faltam 5 dias para a prova do Enem. E como faltam 5 dias, ainda faltam 5 dicas para fazer uma prova tranquila do Enem. Vamos para a dica de hoje que a gente vai falar sobre teorias helenistas. Aliás, vamos separar aqui, né? A gente está falando sobre filosofia e quando a gente fala sobre filosofia na prova do Enem, a filosofia ela vai aparecer ou pelos períodos históricos, a gente pode reconhecê-las dessa forma, filosofia antiga, medieval, moderna, contemporânea, ou a gente pode perceber pelos temas. E os temas que mais aparecem na prova são filosofia política, ética, teoria do conhecimento. Esses três são os principais. Dentro do pensamento ético, dentro do tema ética, um dos grandes temas possíveis para a prova são as teorias helenistas. Então vamos falar um pouquinho sobre as teorias helenistas. E aí a gente contemplou também, obviamente, no período histórico, um pouquinho mais de filosofia antiga, né? Filosofia antiga que eu já disse para vocês, é bem importante. Bom, gente, primeira coisa para falar sobre teorias helenistas. Teorias helenistas estão ali no período final da filosofia antiga. E esse período final a gente chama de período helenístico. O período helenístico tem um motivo por causa desse nome. Um dos motivos é porque é o momento em que o Alexandre o Grande ele começa a ter um domínio muito grande dentro da Grécia. Vai lembrar uma coisa, Alexandre o Grande não é grego, ele é macedônio. E ele vai, de alguma forma, dominar a Grécia Antiga. A Grécia que a gente conhecia, né? A Grécia que a gente vê nas aulas de Sócrates, né? Que a gente vê nas aulas de Platão. Essa Grécia que tem algum tipo de autonomia, as suas cidades com autonomia, cidades com a democracia. Essas cidades, elas vão começar a perder essa autonomia política. Elas vão começar a perder essa democracia. Porque, afinal de contas, se o Alexandre o Grande está começando a dominar cidades, ele, obviamente, está criando um império e ele, obviamente, vai querer controlar esse império. E, por conta disso, nessas cidades gregas, nessas polis gregas, a gente vai perceber o fim da democracia. Bom, gente, se a democracia acaba, se não tem mais a autonomia política dos seus cidadãos, alguma coisa no nível estrutural de como eu vou agir dentro da cidade vai mudar. E é exatamente a ligação entre o relacionamento, o agir moral, o agir ético e o agir político vai ser transformado. Por quê? Vai lembrar antes do Alexandre o Grande começar a dominar, no momento em que a gente tem a democracia a toda, a gente tem ali aquele pensamento de que você precisa, aquele vínculo ético com política muito forte, muito estabelecido, né? Em que, para eu conseguir atingir a felicidade, como diria Aristóteles, a felicidade ela tem que ser total. A cidade inteira tem que estar feliz, senão a gente nunca vai estar. As coisas começam a mudar com o fim da democracia. E aí surge essa palavrinha mágica que muita gente odeia, né? Ataraxia. Ou imperturbabilidade da alma. Como imperturbabilidade é muito longo e muito difícil de falar, vamos trocar para tranquilidade da alma. Então, ter uma alma, ter uma paz de espírito tranquila. O que vai buscar uma felicidade não mais da cidade como um todo, mas uma felicidade introspectiva, uma felicidade individual. Esse é o grande ponto aqui dessas teorias helenistas. E perceba que são teorias helenistas, porque são escolas filosóficas. E eu coloquei aqui 3 no quadro, mas são bem mais do que 3. Né? Aqui no quadro, por exemplo, estão faltando o cinismo e o neoplatonismo. Mas o que a gente precisa lembrar para a prova é que, a gente está falando então de uma teoria ética que está buscando a felicidade, uma felicidade individual. Justamente porque chegou o fim da democracia, não vale mais a pena a gente ter aquela visão ética de busca de felicidade coletiva para toda a cidade. 2. Existem teorias, ou seja, escolas diferentes que vão produzir pensamentos diferentes, mas todas elas vão buscar a ataraxia. Todas elas vão buscar a tranquilidade da alma. Todas elas vão buscar essa felicidade individual. E 3. Entender exatamente qual é a diferença dessas escolas filosóficas. Vamos rapidinho então. Quando a gente fala do epicurismo, escola do Epicuro, basicamente a gente está falando da ideia de prazer, de um prazer moderado. É importante essa palavra moderado aqui. Por quê? Porque não é simplesmente o sentir prazer à torta e direito. Tem que ter um prazer racionalmente moderado. Eu vou em busca do prazer para evitar a dor, para evitar o sofrimento, mas esse prazer é moderado. Esse prazer é racional. Tem um cálculo
mínimo sobre a quantidade de prazer. Segundo, a escola estoica, o estoicismo, talvez a maior escola helenista que tenha existido. Vários são os pensadores da escola estoica, mas vamos citar aqui o Cícero, que talvez tenha sido um grande romano para falar sobre, para a gente buscar ali dados sobre o estoicismo. E o que a gente vai ter como característica desse estoicismo? Primeiro, o uso da razão, porque a natureza é racional. Segundo, um estado de serenidade, que vai levar a uma apatia. Apatia, falta de paixão. Desprezo pela essa ideia de prazer. Desprezo completamente por tudo que o epicurismo constrói. Perceba aqui que o epicurismo não tem nada contra o estoicismo. Não tem nada contra essa ideia de racionalidade. Mas o estoicismo tem absolutamente tudo contra o epicurismo. E por fim, o pirronismo. O pirronismo tem como característica o ceticismo. E aí a gente vai lembrar, o ceticismo é aquela ideia de suspensão do juízo. Não tenho como chegar a conclusão alguma, então eu simplesmente suspendo o juízo. O grande core aqui do ceticismo pirrônico, da ideia pirronista, é que você tem somente que desfrutar imediato. Você não vai se ligar nessa ideia de que vou viver sempre ali de alguma forma turbulenta porque nunca consigo chegar no conhecimento verdadeiro. Não. Se você nunca consegue chegar nesse conhecimento verdadeiro, simplesmente suspenda o juízo e desfrute o que você sente de imediato. Esse talvez seja o mais importante. Para fechar aqui, só porque eu gosto muito, cinismo. Cinismo, desprezo pelas convenções sociais. Lembra do Chaves, né? Aquele personagem que vivia no barril? Pois é. Chaves foi completamente inspirado no, digamos, cara do cinismo, Diógenes de Sinope. Procura aí que você vai ver várias imagens dele, várias estátuas lá na Grécia do Diógenes de Sinope, perto de um barril. Gente, tranquilidade, faltam 5 dias, chegou aquela hora de dar aquele gás final, aquele sprint final, tenta o máximo possível estabelecer focos e melhorar as habilidades que você já tem força. Chega confiante na prova, bora estudar.